já estou aqui com o meu entrevistado de hoje, que é o secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Dutra Janino. Bom dia, doutor Giuseppe. Bom dia. Olha, essa questão da segurança do voto, ela foi muito abordada, muito falada na última eleição presidencial. Inclusive, o candidato que venceu a eleição colocou em dúvida, né, a idoneidade de todo o sistema. Isso, claro, isso é uma afronta para quem participa de eleições há muito tempo no país, e principalmente vocês que fazem parte da Justiça Eleitoral. Esse é o tema da palestra hoje aqui no TRE, né? Sim, nós estaríamos concentrados na oportunidade de difundir como realmente funciona o sistema eleitoral hoje informatizado. Nós tivemos realmente na última eleição, no ano passado, um cenário totalmente inédito, onde a Justiça Eleitoral foi alvo maciço de fake news, principalmente a urna eletrônica. Então a nossa participação hoje desse workshop é justamente dar informação correta, porque a forma de nós combatermos as fake news é justamente pontuarmos e colocarmos a verdade. E existem vários mitos, principalmente levantados aí por essa avalanche de notícias falsas sobre a urna eletrônica. E a nossa apresentação vai ser justamente focando nos mitos e verdades que nós ouvimos aí sobre a urna eletrônica. Quais os principais mitos, doutor Giuseppe? Por exemplo, se um hacker invade a NASA, se o hacker invade o FBI, se o hacker invade o Pentágono, por que ele não invadiria a nossa urna eletrônica? A resposta é muito simples. A urna eletrônica foi concebida justamente para não ter ligação nenhuma com nenhum tipo de rede. Portanto, não está ligada na internet. Ela é um dispositivo isolado, standalone. Então não há a mínima possibilidade de um hacker, por meio da internet, invadir uma urna eletrônica. Então essa é um mito. É um dos mitos. Um outro mito é que a urna não permite a recontagem dos votos. Isso é uma total falácia, porque a urna eletrônica ela registra voto a voto digitalmente, como se registrasse numa tabelinha tipo Excel. Cada voto que é digitado pelo eleitor, ela é gravado nesse arquivo, nessa tabelinha. Inclusive, grava de uma forma aleatória, justamente porque esses votos são entregues aos partidos políticos para não haver nenhum problema de quebra de sigilo. Por exemplo, se fosse registrando na sequência de cada eleitor, eu poderia ver quem foi o primeiro eleitor que estava na fila e veria que o voto dele estava lá na primeira linha. Então ele vai gravando de forma aleatória e esses votos são, no final, assinados pela urna eletrônica, porque a urna eletrônica tem certificado digital. Isso significa que é esse arquivo que fica disponível para os partidos políticos fazerem a recontagem, tem a garantia de autoria, ou seja, que foi gerado por uma urna oficial. E, ao mesmo tempo que ela assina, se garante a integridade, porque se eu alterar nesse arquivo um ponto, uma vírgula, essa assinatura já não confere mais. Ou seja, eu tenho ali os votos garantidos que foram gerados por uma urna oficial e que eles estão íntegros. E ficam disponíveis 100% dos votos de 100% das sessões eleitorais para 100% dos requerentes, que são os maiores interessados partidos políticos. Então, isso significa que é sim possível recontar. E não só isso, é possível que os partidos políticos, por exemplo, podem fazer a apuração independentemente, apuração e totalização dos votos, independentemente da Justiça Eleitoral. Doutor Giuseppe, a gente acompanhou muito na eleição passada fotos de pessoas na urna, que inclusive isso é proibido, né? Mostrando que votou em determinado número e aparecia outro candidato. O que é que ocorria nessa situação? Houve aí dois casos básicos, né? Primeiro, um caso identificado de montagem, onde se constituiu um vídeo, e nessa montagem desse vídeo se digitava um número e apresentava a foto e o nome do outro candidato. E em outro caso, que inclusive foi investigado pela Polícia Federal, foi aberto um inquérito, a Polícia Federal fez uma perícia nessa urna, que foi em Morro Agudo, em São Paulo, que identificou o problema do teclado. Então foram basicamente, e nesse caso, que foi periciado pela Polícia Federal, em vários outros casos de denúncias, né, que foram formalizadas, também a Polícia Federal foi acionada e chegou-se à conclusão
de que não havia nenhuma fraude, sim um problema mecânico do teclado. E essa urna deveria ter sido, nesse caso, substituída, porque foi uma pane e não uma fraude. Outro mito, acho que é um mito também, essa questão. Por que só no Brasil tem voto eletrônico? Um país corrupto, um país com tantos problemas éticos. Por que só funciona esse sistema eletrônico, 100% eletrônico, aqui no Brasil? Isso também é uma grande falácia, é um mito. Segundo IDEA, que é o instituto que visa o desenvolvimento, a sustentação democrática no mundo, no próprio site do IDEA, se pode verificar lá que 25 países no mundo usam a urna eletrônica. Inclusive os Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, dos 50 estados dessa nação, pelo menos 12 estados usam urnas eletrônicas que inclusive não imprimem o voto. Então, dizer que somente o Brasil utiliza a urna eletrônica ou que a única eletrônica brasileira, a única no mundo que não imprimiu o voto, é uma falácia. A participação dos partidos na autagem de todo esse sistema. Isso ocorre, inclusive, antes das eleições, antes da fase eleitoral. Não é? Eu queria que o senhor explicasse melhor como é que os partidos atuam nesse processo de acompanhamento da eleição. Nós criamos vários mecanismos de verificação, de acompanhamento e de auditoria, várias fases dentro do processo. Infelizmente, os partidos políticos não comparecem. Eles não fazem a auditoria, não fazem o acompanhamento, não participam na abertura dos programas quando nós colocamos à disposição. Mas quando a eleição chega, fica fácil o discurso de que o sistema é fraudulento. Exatamente. Então não há a verificação, não há o acompanhamento, mas quando o resultado não é de acordo com o que se espera por parte dos partidos, eles questionam. Mas infelizmente não fazem a parte deles. Isso é bastante frustrante. Pois é. Quando eu trabalhava em Brasília, e foi no início desse processo de formalização das eleições, eu lembro que a imprensa muitas vezes foi levada para conhecer o sistema. Numa dessas vezes eu tive acesso, juntamente com outros colegas lá em Brasília, as explicações que à época foram dadas sobre o sistema eleitoral. O senhor, como muitos, eu acho que a resposta eu até já sei, mas pode atestar que esse sistema nosso é antifraude? Não existe um sistema antifraude, mas nós podemos afirmar que, da forma que está constituído e evoluído o sistema eleitoral brasileiro, a fraude é inviável, porque nós temos 23 anos de utilização da urna eletrônica e até hoje, apesar de todas as fake news que nós vimos no ano passado, não há um caso sequer de fraude comprovado. Então, nós podemos afirmar... Mas foram apuradas, algumas denúncias foram feitas ao longo desses 23 anos, né? Sim, várias denúncias, todas elas apuradas via Ministério Público, Polícia Federal, e após essas perícias, essas análises, essas investigações, se constatou que não houve fraude. Então, nós temos uma história, digamos assim, ilibada de que desses 23 anos, de que não há um caso sequer de fraude até hoje constatado. Até que ponto uma declaração de um presidenciável, e agora presidente, coloca em dúvida o trabalho da Justiça Eleitoral, o estrago disso, do ponto de vista da imagem? Eu sei que não é nem uma questão muito técnica, mas do ponto de vista do estrago na imagem do trabalho da Justiça Eleitoral. Independente da posição do cidadão que manifesta e propaga uma notícia inverídica, isso certamente traz um prejuízo muito grande, porque isso contamina, digamos, a população no sentido de ter uma visão distorcida de uma instituição histórica como é a Justiça Eleitoral, principalmente pela fase em que nós implementamos a urna eletrônica, a tecnologia, de um serviço de qualidade, de integridade, garantindo ali a vontade do eleitor por meio da tecnologia. Existem vários meios, vários mecanismos de verificação, de auditoria, de segurança que podem ser constatados. Então, à medida que se propaga notícias falsas, digamos assim, até mesmo caluniosas, difamatórias sobre a urna eletrônica, a instituição, certamente isso é um desserviço para a sociedade, porque só traz ali uma insegurança diante de um processo que não corresponde à realidade.
Muito se falou, antes da eleição do ano passado, no voto impresso. Ele chegou até a ser aprovado e depois descartado até pelos tribunais superiores. O voto impresso é coisa do passado? O voto impresso ele foi apreciado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade pela Suprema Corte. E a Suprema Corte decidiu, em uma ação liminar, sobre a inconstitucionalidade da utilização do voto impresso, considerando que ali, no entendimento dessa Suprema Corte, de que ali havia possibilidade da quebra do sigilo do voto. No nosso entendimento, né, agora a parte técnica, tecnológica do processo eleitoral, nós entendemos que com muita preocupação a introdução do voto impresso, porque, na verdade, nós estamos trazendo o cenário anterior ao processo informatizado, onde havia muita intervenção humana, onde a mão do homem manipulava a informação. Então, justamente, esse foi o grande motivador para uma quebra de paradigma. Nós saímos de um processo manual, onde se apuração demorada. Aqui no Rio Grande do Norte tinha eleição de governador que durava 15 dias para a gente saber o resultado. Sem dúvida. Se eu não me engano, até 86, doutor José, nós vivíamos esse cenário, né? Sim. E enfim, apurações demoradas e deixava todo mundo numa situação de indefinição, sem saber. Hoje, com poucas horas. Né? Sim, esse não é só o único benefício, a celeridade. Por exemplo, na última eleição, nós conseguimos apresentar o resultado 2 horas e 17 minutos após o encerramento da votação. Da eleição presidencial. Isso, né? Com 97% dos votos apurados. 2 horas e 17 minutos, isso considerando todos os fusos horários do território brasileiro. Mas a celeridade não foi o único benefício. O fato da intervenção humana manipulando a informação, existem vários atributos inerentes ao ser humano, né? A lentidão, o erro, se errava muito, e principalmente muitas fraudes possíveis. Desde a substituição de uma cédula por outra, desde a interpretação do que estava escrito na cédula por aquilo que se desejava interpretar, o voto carreirinha, a urna emprenhada, todo aquele cenário. O voto carreirinha era o quê? O carreirinha ou formiguinha era o eleitor entrava, recebia a cédula para votar. Quando ele entrava na cabine, ao invés de ele colocar a cédula oficial, ele botava um papel qualquer e saía com a cédula em branco lá para fora. E lá fora tinha uma pessoa que preenchia a cédula, entregava para o próximo da fila. O próximo da fila tinha a obrigação de colocar aquela cédula lá e trazer ela em branco para fora novamente. Então ele ia preenchendo todos os votos lá fora. Que coisa! Então essa era uma das práticas, digamos assim, de fraude dentro de um portfólio de fraudes muito grande. Qual foi a outra que o senhor citou agora? Pô, carreirinha e a urna emprenhada é a urna que já vinha com votos dentro. Então, já vinha grávida. Já vinha grávida, já vinha com vários votos dentro. Inclusive o ministro Fux conta uma história, quando ele era juiz eleitoral, de que ele foi investigar uma urna emprenhada. Aí realmente ele teve acesso àquela urna de lona, né? Abriu a urna de lona e viu que a urna já vinha com vários votos dentro. Mas as pessoas, inclusive, tinham tanta certeza da impunidade que os votos que estavam ali dentro ainda estavam com a borrachinha. Quer dizer, tinha um maço de votos que seria praticamente impossível passar pelo rasgo da urna ali para entrar, né? Então era uma coisa assim, realmente, a prática das fraudes era um processo normal, tradicional, dentro da eleição. Então a urna eletrônica veio e tirou a intervenção do homem, tirou a mão do homem disso e colocou mecanismos tecnológicos que trouxe a precisão e a integridade. Você viu uma prova disso que o doutor José está falando. Teve uma eleição do Senado recente, para a presidência do Senado, que a mão do homem lá agindo na votação teve que ser anulada porque tinha mais votos do que senadores. Isso é um grande exemplo disso. Exemplo, né? Então, ali para todo o país ver. Exatamente. Quem acompanhou a eleição do Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado. Né? Então, esse é justamente uma evidência de quando existe a materialização do processo, ou a mão do homem entra no processo, há possíveis erros, né? E também possibilidades de muitas fraudes. Doutor José, por uma curiosidade, mas eu acho de muita gente, com o avanço da tecnologia nesse sistema eleitoral, a gente vai poder um dia votar de casa, de onde estiver,
vai ter acesso a esse sistema de votação? Vocês trabalham com esse cenário? Essa é inclusive uma pergunta recorrente. Já que nós apostamos na tecnologia, no processo eleitoral, por que eu não posso votar da minha casa, no meu computador, pela internet? Porque hoje você é identificado biometricamente, né? Quase doutor. Quando é que conclui esse processo? No estado do Rio Grande do Norte já foi concluído. Nós estamos com todo praticamente 70% da população brasileira, população do eleitorado brasileiro cadastrado. Hoje nós temos 97 milhões de cidadãos cadastrados, numa base aí de 140 milhões de eleitores, 147 então, com essa identificação biométrica, seria possível pensar um sistema desse de voto em qualquer lugar, né? Sim, essa é uma pergunta bastante recorrente. Aí, por que não votamos, então, pela internet, pelo nosso computador, na nossa residência, no nosso smartphone? Não é uma questão tecnológica. Hoje nós poderíamos colocar esses dispositivos para o eleitor realizar seu voto. Só que existe uma cláusula constitucional, uma cláusula pétrea do artigo 14 da Constituição, que prevê o sigilo do voto e, consequentemente, a não coação. Então, não há como a Justiça Eleitoral garantir que seja mantido o sigilo do voto e a não coação, principalmente, no processo de uma votação pela internet ou no smartphone. Eu nunca tinha escutado alguém da Justiça Eleitoral dar essa... Não, claro, fazer referência, claro, a um dispositivo constitucional, e do sigilo do voto realmente perto do sigilo do voto. E a única forma de garantir que o eleitor está votando em sigilo, sem nenhuma coação, é na forma presencial, na sessão eleitoral, onde o agente eleitoral, que é o mesário, dá essas condições a ele. Então ele entra na cabina, o mesário está verificando, ele está sozinho, está votando em sigilo, sem nenhuma coação, e aí ele faz o seu voto. De outra maneira, não há como garantir esse preceito constitucional. Então não é uma questão tecnológica, é uma questão de uma norma constitucional para a garantia do próprio eleitor. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do Dr. Giuseppe Dutra Janino, ele que vai participar daqui a pouquinho, né, de um workshop, um seminário, uma palestra sobre a segurança do processo de votação. Inclusive, já foi lançado uma consulta pública para tirar dúvidas do eleitor sobre o processo eleitoral. É importante que as pessoas participem dessa consulta pública, doutor Giuseppe? É muito importante, porque a única forma de nós ficarmos à prova, resistentes a fake news, tendo a informação correta. Tirar as dúvidas, né? Exatamente. Qualquer dúvida que possa ter, né? E é o nosso grande prazer de esclarecer, colocar a população mais ciente de um processo eleitoral que é referência mundial. Então, o brasileiro tem que ter o conhecimento disso e, inclusive, se orgulhar disso. Nós somos referência mundial com relação ao processo eleitoral, graças à urna eletrônica. Então, é muito importante conhecer como ela funciona. E eu, como cidadão, jornalista, bacharel em direito, como observador da política nacional, como um todo, pela minha experiência, eu confio na Justiça Eleitoral. Eu confio nesse sistema e eu tenho orgulho dele. É uma das coisas boas que funcionam no Brasil. Obrigado, doutor José, por sua entrevista aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí. Você acompanhando o Jornal 96, sem verba para manter Minha Casa Minha Vida, governo Bolsonaro estuda reduzir participação do subsídio do programa. Câmara convoca a ministra da Educação para explicar bloqueio de verbas da educação. Em Natal, Polícia Militar, PRF e STTU definem esquema de segurança para protesto de estudantes hoje à tarde. Estados fazem nova investida ao governo federal por mais receitas financeiras. Morador de rua aprovado em curso da UFRN é preso por latrocínio. Sérgio Soares é anunciado novo técnico do ABC. Você acompanha tudo isso aqui do Jornal 96. Vem aí Padre Francisco Fernandes com fé na vida. E eu aqui continuo com fé nos homens. Até amanhã no Jornal 96.